Isaías 54:17 diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Tem algumas versões que dizem assim: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Dá para dizer amém? Pega caneta e papel, anota algumas coisas que eu vou falar, rever posteriormente, releia os textos, busque compreendê-los, em nome do Senhor. Coloque a sua mão assim no peito, por gentileza, e diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Eu quero que a tua palavra seja profecia para a minha vida. Te darei a honra, te darei a glória. Eu prometo, não vou atribuir a nenhum homem o que acontecer com a minha vida de bênção nesta noite. Eu acredito a ti. Amém. Anulando palavras de maldição. Vou lhe dizer por que fui despertado nisto. Segunda-feira é o dia que normalmente eu passo todo o dia na igreja. Dia de atendimento administrativo. Além das obrigações com a igreja, existem projetos, questões pessoais que eu preciso estar resolvendo. Então eu passei o dia. No final do dia, um pastor chegou para mim e me falou de um cristão que soltou palavras muito pesadas acerca de outro cristão. E palavras tão agressivas eu ouvi, enquanto ele me repetia o fato, que eu saí do escritório e fui para casa melancólico, triste, deprimido. E comecei a me questionar como pode um cristão, por mais enraivecido que esteja, mais revoltado, por mais frustrado que esteja, usar palavras daquele tipo com relação a outro cristão, a outra pessoa. Na verdade, tem palavras que simplesmente não deveriam sair da nossa boca. Tiago diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Então ele diz: da vossa boca não pode jorrar palavra de bênção e palavra de maldição. Ou seja, você precisa descobrir que tipo de agente você é. Ou você é agente de bênção, ou você é agente de maldição. É isso que Tiago está dizendo. Já começou a apertar o cerco. Diz aí para o seu vizinho: que tipo de agente você é? E eu fui argumentando com Deus em meu espírito e dizendo para Deus: tem coisas que na verdade nem deveriam passar na nossa mente. São pesadas demais para passar na mente de alguém que se diz regenerado, nascido de novo, nova criatura. E eu dormi pesado, eu não dormi legal. E amanheci na madrugada da terça-feira com o Senhor ministrando ao meu espírito. E eu sentia Deus dizendo assim: eu dei aos meus filhos autoridade em Cristo para anular toda maldição lançada contra eles. E eu me levantei e fui para o gabinete estudar e folhear a Bíblia,
e tentar entender o que a Bíblia diz acerca disto. E no meio dos meus estudos, lembrei-me que quando eu era adolescente, meu pai pastoreava uma igreja, e lembro de um irmão que era dono de um garimpo. Quem sabe o que é garimpo? Onde se busca pedras preciosas, desce chão abaixo aí, buscando pedras preciosas. Mas aquele irmão era um garimpeiro da mão grossa. Ele pegava na picareta, pegava no instrumento de trabalho, na marreta para quebrar pedra. Anos se passaram e há uns 15 anos atrás eu estava embarcando aqui em São Paulo para a Flórida, para ministrar na Flórida, e ele estava no mesmo voo que eu, indo para a China, encontrar alguns clientes indianos e levando numa pasta 2 milhões em pedras preciosas. Ou seja, ele prosperou, ele cresceu. Nos despedimos em Miami, ele foi embora, eu segui meu destino e nunca mais nos vimos. De repente fui pregar numa cidade da Bahia e no meio da pregação eu o vi. E percebi que ele estava com um semblante bem abatido, bem sem graça. E depois do culto da manhã, ele me procurou e pediu-me se depois do almoço eu poderia ir na casa dele fazer uma oração, e eu fui. E quando eu cheguei na porta da casa dele, eu percebi um fio amarrado na parte de cima da casa e captei que a companhia elétrica havia cortado a corrente elétrica da casa dele. Quando eu entrei na casa, eu percebi uma estante vazia e um sofá envelhecido. Fui à cozinha, pedi água e vi uma geladeira vazia. Sentei no sofá e começamos a conversar. E quando ele me deu uma oportunidade, eu perguntei, o que foi que aconteceu? Cadê aquelas joias? E ele me disse, de 2 anos para cá, minha vida desandou. Tudo deu errado. Perdi meu garimpo. Vendi carros. Vendi imóveis para pagar dívida. Estou na mão do agiota. Vendi o som para pagar a conta de água, para não cortar, assim como já cortou a luz. E eu falei com ele, o que aconteceu? Ele disse, nada. Fiz nada errado. Minhas negociações são todas muito bem amarradas. E eu disse, não, tem um divisor de águas. Houve alguma coisa. Não desanda assim. E eu falei com ele, fica aí pensando que eu vou conversar com tua mulher e com teus meninos. E fui conversar com eles e de repente ele fez assim, pode ser. E eu virei e perguntei, pode ser o quê? E ele disse assim, veio um pregador pregar aqui há 2 anos atrás e o pastor me pediu que eu cuidasse dele. E fui eu que o busquei no aeroporto, levei para jantar, levei para o hotel, do hotel para a igreja. E no domingo à noite eu levei para jantar e eu havia chegado de uma viagem na Índia. Ele disse, e eu comprei 15 ternos de primeira linha na Índia. E um deles eu comprei porque era lindo demais, fora de série. E eu estava usando esse terno no dia. E esse pregador invocou que queria o meu terno. E eu disse a ele, eu te dou dos outros 14, qualquer um que você quiser, até os 14. Mas esse aqui é o que a minha mulher mais gosta. Então esse aqui eu não vou dar, não posso dar, os outros você escolhe. E ele disse que o pregador insistiu demais com ele. E ele falou, não vou te dar esse, escolhe outro. E chegou um momento, num ápice de ira e de inveja, que o pregador olhou para ele e disse, não vai dar não? Pois eu quero invocar sobre você toda a maldição. Você vai vender roupa para pagar dívida. Você vai cair na miséria. E você não será ninguém na história. E eu perguntei para ele, e você respondeu o quê? Ele disse nada, fiquei assustado. E eu falei com ele, vem cá, chama tua mulher. Chama teus filhos que eu quero orar com você. Esse cara é um feiticeiro. Ele invocou demônios contra a tua vida, contra a tua casa, e você aceitou. Porque quando você calou a boca, você aceitou. E eu disse para a menina dele, me abraçou e disse, pastor, meu pai quer vender meu guarda-roupa. E eu orei com eles.
E fui embora, preguei à noite e fui embora. Uns anos depois eu reencontrei. Ele disse assim: pastor, está melhorando, graças a Deus. O cara que comprou meu garimpo me chamou para ser sócio, porque eu conheço o garimpo, e Deus está ampliando as minhas tendas novamente. Eu não admitiria isso dentro da minha concepção teológica conservadora. Eu não aceitaria isso se alguém viesse me convencer, a grosso modo. Eu fui bisbilhotar a Bíblia ontem, para poder compreender com você que palavra, se você buscar a definição de palavra, palavra é termo, vocábulo ou expressão, formada por um conjunto de fonemas que comunica uma mensagem. Nenhuma palavra é sem significado, nenhuma palavra é sem causa, nenhuma palavra é vazia, e eu vou te provar agora que palavra é autoridade em exercício. Aquilo que você fala é autoridade em exercício. De maneiras que aquilo que você ouve influencia você. Vou te dizer uma coisa. Deus leva tão a sério esse negócio da palavra falada, que em Mateus capítulo 12, versículo 35, 36 a 37, Jesus diz assim: pelas tuas palavras serás julgado, pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus está dizendo que o instrumento comprobatório que te defenderá ou te condenará no júri espiritual são as palavras que saem da tua boca. E isso é muito sério. E eu jamais havia analisado isso. Essa questão da palavra para Deus é tão extraordinária que quando Deus quis se comunicar conosco, Ele se comunicou por meio da palavra. Então Deus leva a sério. Quando a Bíblia fala da essência divina de Jesus, ela diz assim: no princípio era a palavra, o verbo. E o verbo, a palavra, estava com Deus. E o verbo, a palavra, era Deus. Então, se você não entendeu ainda, as suas palavras são autoridade em exercício. A questão é, que tipo de autoridade você está exercendo sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor? Exemplo, se a tua palavra se pudesse tornar real imediatamente, que tipo de zoológico você teria em casa? Porque você olha para o teu filho, chama de burro. Para a tua mulher, chama de mula. Para o teu marido, chama de cavalo. Você estaria criando um zoológico em casa? A gente não pondera isso, e como a gente não pondera, a gente fala aos quatro ventos. E a Bíblia diz, eu vou te mostrar, que quando você fala, Satanás se apropria da tua palavra para te destruir a partir daquilo que você disse, porque aquilo que você diz é a tua autoridade entregue para alguém agir através dela. Vamos lá. Primeiro deixa eu pontuar com você um pouquinho aqui sobre como a Bíblia leva essa questão da palavra a sério. Você vai perceber, por exemplo, deixa eu colocar aqui, próximo dos textos que eu dependo de ler inicialmente, que as palavras podem te prender. Tem gente que está preso pela palavra. Não posso viver sem ela. Se ele me deixar, eu morro. E fica cativo da palavra. Provérbios capítulo de número 6, versículo de número 2 diz assim: enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras dos teus lábios. Provérbios capítulo 18, versículo de número 7, Salomão diz assim: a boca do insensato
A boca do precipitado é a sua própria destruição. E os seus lábios armam laços para a sua alma. Seus lábios armam laço para você, se você não vigiá-los. É por isso que Davi diz no Salmo 141, põe um guarda na porta dos meus lábios, põe um vigia na porta da minha boca. Diga comigo assim: Senhor, quebra todo laço que os meus lábios armaram para a minha própria alma. Palavras não são soltas, gente. Aquilo que eu digo para meu filho, para minha mulher, para meu amigo, para meu colega, para meu marido, é autoridade. A Bíblia diz que palavras curam e palavras ferem. Está escrito em Provérbios, capítulo de número 12, versículo de número 18, assim: há alguns, tem versões que diz há tagarelas, há faladores, cujas palavras são como ponta de lança. Por que não dói? Porque ponta não é a lâmina, não traspassa, pequenas feridas que vão minando, causando sangramento. Aí o sábio continua dizendo, mas aquele que fala coisa saudável, a sua língua é saúde. Você já percebeu que tem pessoas que conversam com você 30 minutos e quando você sai da sala dela, ou quando ela sai da sua sala, você ficou doente? Com dor de cabeça? Triste? Mal? Eu comecei a identificar esse tipo de gente quando chega perto de mim, eu tomo conta da conversa e não deixo ele falar nada. Quando o cara abre a boca, eu arrebato o comando da conversa. Corto. Tem gente que é a lamúria vestida de roupa. É incrível isso. Porque palavras curam e palavras ferem. Versículo 22 diz que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas aquele que age dele fielmente é o prazer do Senhor. Incrível como você vai perceber que os orientais levam esses princípios mais a sério. Eles evitam estar falando aí por falar. Sente do lado de um oriental e você vai ver que eles falam pouco. E quando falam, estão lhe transmitindo alguma coisa. Porque palavras são autoridade. Palavras produzem vida e produzem morte. Provérbio 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O irmão vai perceber sobre essa questão da severidade das palavras, que Provérbios 15, de 1 a 4, diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E o sábio continua dizendo que a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estutícia. A língua saudável é árvore de vida, mas a língua perversa quebra os ossos. Isso é tão sério que quando Paulo escreve a Tito, ele diz assim: proíbe algumas mulheres que gostam de conversar, de visitarem os irmãos. Proíbe elas frequentarem as casas. Porque Paulo percebeu que aquelas mulheres estavam adoecendo a igreja nas visitas domésticas. Iam visitar as pessoas e em vez de levar palavra de vida, matava. Chega lá diante do camarada que está doente e chega assim: meu irmão, tá feia a coisa aí, hein? Começa a matar a pessoa para ver se morre rápido. Eu conheço vou falar baixinho para ninguém ouvir. Pastor, eu não conheço um doente que esse camarada orou que o cara não morreu em uma semana. É incrível.
É incrível. Se ele adotar um doente para orar, pode pagar o seguro de vida e o funeral. De que ele se aproximou de mim, falei, ó, deixa eu te avisar, você está proibido de orar a meu respeito. Falei com ele. Que isso, varão? Que isso, varão? Se fosse crime matar com oração, tu estava na cadeia. Falei com ele. Porque a língua saudável é a árvore de vida. Coloca a mão assim na ponta, nos seus lábios e diga comigo assim, a minha boca será semente de vida. O cara chega, fala uma carga d'água a seu respeito, faz uma ameaça maligna a seu filho, e você percebe e não repreende. São palavras que precisam ser repreendidas, rejeitadas, renunciadas. Preste atenção. Jesus diz em Mateus 12:34 que as suas palavras revelam o que você tem dentro de você. Ele diz assim, o homem bom do seu bom tesouro tira palavras boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira palavras más, porque a boca fala do que o coração está cheio. Presta atenção, quando você joga uma praga em alguém, antes da praga alcançar esse alguém, passou pela sua boca. Você não consegue amaldiçoar alguém sem ser contaminado pela maldição. Você não vai conseguir desejar o mal a alguém sem ser contaminado pelo mal que você desejou. O cano do esgoto de Guarulhos não consegue jogar esgoto sem sujar o cano. Assim como a torneira limpa da sua pia não fica suja, porque ela jorra água limpa. Você é um canal. E o que indica se você está limpo ou sujo, é que tipo de elemento você está transportando. Não pensa que você consegue lançar maldição sem se tornar maldito. Não pensa que você consegue abençoar sem primeiro ser abençoado. Então, querido, entre amaldiçoar e abençoar, abençoa. Mas pastor, o senhor vem lá da Bahia falar esses negócios, tem gente que não merece. Jesus diz assim, onde você chegar, saúde com a paz, a balança de Deus é perfeita. E ele diz assim, se aquela casa não for digna da paz, a paz volta para você. Você tem que entender isso. Você abençoou, mas o cara não é digno da bênção, a balança de Deus é justa, a bênção volta. Provoca o vizinho e diz para ele, amaldiçoar jamais. Vamos agilizar, que eu tenho um bocado de coisita para lhe dizer. As suas palavras afastam o Espírito Santo de você, ou o aproximam. Lá em Efésios capítulo 4, versículo de número 29, até o versículo 32, eu vou ler só o 29 e o 30, Paulo diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada de entre vós. Paulo está dizendo, não entristeça o Espírito Santo falando palavra torpe. Ele está dizendo, todas as formas de manifestação de palavra torpe, malícia, gritaria, blasfêmia, raiva, ira, contenda, tira do meio de vós, para que o Espírito Santo permaneça. Olha para cá, aquele
pau doido que teve na sua casa, hoje, você e sua mulher, o Espírito Santo não estava no meio maestrando, ele se afastou. Porque quando a gritaria começa, o Espírito Santo recua. Se nós queremos o Espírito Santo perto de nós, nós vamos ter que começar a aprender a medir as nossas palavras. Você entendeu? Diga amém. Amém. Muito obrigado. Palavras se espalham. Mas eu não falei para ninguém ouvir, eu falei sozinho aqui. Menino, a mãe diz assim, faz. A mãe vira as costas e ele fala assim, não faço. Um dia minha mãe me deu uma bronca. Quando a minha mãe virou as costas, eu fiz assim. Na hora que ela virou, tu já sabe o resultado, né? A língua voltou com 5 dedos. Eclesiastes 10:20 diz, nem no teu pensamento amaldiçoes o rei. Nem no teu quarto lances uma praga contra o rico, para que os pássaros não levem e não espalhem as tuas palavras. O vento leva, saiu da sua boca, o vento leva. São ondas sonoras, elas estão espalhadas por aí. Por isso que no dia do juízo, Jesus vai resgatar todas as nossas palavras no espaço e vão colocá-las como base do julgamento para nos condenar ou nos absolver. Você vai falar menos a partir de hoje, eu tenho certeza. Você vai pensar antes de falar. Eu só estou te dizendo isso para você entender que uma palavra de maldição tem peso. E que você precisa repreendê-la. Estou querendo te levar a entender que palavras são segredo para uma vida feliz. Queria encontrar a mulher que me fizesse feliz. Não vai. Esquece. Se você não consegue se fazer feliz, está dando essa missão para alguém? Se apruma, meu. Um bocado de macho mal resolvido, querendo uma mulher para resolver a vida deles. Esquece. 1 Pedro 3:2 diz assim, queres viver bem? E ter longos dias de vida sobre a terra? Refreia a tua língua do mal. E não deixa que o engano faça parte da tua boca. Língua, palavras. Você não vai conseguir uma mulher resolvida se você não se resolver. Porque ela chegou resolvida. Quando percebe que você é um novelo de lã, colocado numa gaveta 15 anos atrás, ela vai dizer assim, não dá para desatar esse nó? Então quer ser feliz? Palavras. Freia a língua. Freia a língua. Agora deixa eu te explicar um pouco mais sobre palavras da Bíblia. Primeiro eu estou te mostrando que palavras não são coisas soltas, sem causa, sem sentido e sem razão. Eu estou te mostrando que a tua palavra exerce peso. Quer ver um exemplo? Deus, Jeová Elohim, o Criador, criou todas as coisas como? Como? Pela palavra. Ele separa o dia da noite pela palavra. Ele separa a terra das águas pela palavra. Ele define o que é ave, mamífero e réptil pela palavra. É a palavra. E quando ele termina de criar todas as coisas, porque alguém já pensou aí, disse assim, mas aí é Deus, pastor, a palavra de Deus é poder. Calma. Ele criou todos os animais. Aí Gênesis 2:18 diz que Deus olha para Adão sozinho e diz assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que seja, ou que esteja diante dele. Por quê? Porque Deus está dizendo, ele precisa se comunicar.
Ele precisa se relacionar. Mas antes de criar a mulher, a Bíblia diz em Gênesis 2,19, pode olhar, que Deus traz a Adão todos os animais da terra e diz assim, dá nome. Olha para mim, o que é mais difícil, é criar ou dar nome? Criar é complicado. Então por que Deus criou e não deu nome? Porque Deus está dizendo, eu estou te dando autoridade para exercer com palavra. E quando os animais chegam, 2,19 de Gênesis, a Bíblia diz assim, e tudo que Adão chamou, assim foi. Deus poderia ter dito, Adão, não gostei do nome de cachorro. Esse nome não combina com ele, devia vir para cá. Não, Deus não interferiu. Por que Deus não interferiu? Olha para mim. Porque Deus não atropela a autoridade que ele mesmo delegou. Deus não atropela a autoridade que ele mesmo delegou. Eu falei com Deus um dia acerca de alguém que estava me machucando muito, me pisando muito, me humilhando muito, e eu disse, o senhor não vai reagir? O senhor não vai julgar? Não tem castigo? E Deus me disse assim, eu tentei 2 vezes e você não me permitiu. E eu perguntei, como? E ele disse, as 2 vezes que eu entrei, você intercedeu. A autoridade que Deus lhe delegou, ele não atropela, então preste atenção. Se algo está ruim na sua vida e está em seu poder mudar, não reclame de Deus, porque está no seu campo de autoridade mudar. Aquilo que Adão chamou, assim foi. Isso é autoridade. O que Adão fez? Palavra. Porco, águia, cavalo, boi, vaca, macaco. E Deus permitiu. Adão apenas disse palavra, e o que ele disse foi, presta atenção, aquilo que você diz é autoridade em exercício. Então, vira para o teu vizinho e diz para ele, cuidado com o que você diz. Meu salário é uma miséria. Você disse. Minha empresa está quebrando. Você disse. Acho que vou ficar desempregado. Você disse. Eu não estou dizendo que isso é mágico. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de autoridade em exercício. Eu estou falando que você é sacerdote. Não estou falando que você tem uma varinha de condão. Estou dizendo que você lança uma palavra e o adversário pode se apropriar dela contra você. Vamos mais. Observe o seguinte. Isaac está velho. Eu gostei desse texto. Eu nunca tinha percebido isso. Isaac está velho, Gênesis 29. Ele chama Esaú, não vou ler, e diz assim, teu pai está ficando velho e cego. Vai e prepara um guisado para que eu te abençoe. Rebeca ouviu a conversa e disse, Jacó, corre. Esaú, teu irmão, foi buscar uma caça para preparar um guisado para o teu pai, para que o teu pai o abençoe. Mas eu vou preparar um guisado primeiro, e você aparecerá diante do teu pai, e tu serás abençoado, e não o teu irmão. Jacó disse, mamãe, vai dar errado. Vai dar errado por quê? Porque Esaú é peludo, e eu sou liso. Quando meu pai tocar em mim, que vê que eu sou Jacó, em vez de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Rebeca disse, caia sobre mim a maldição que vier sobre ti. Prepara, corre lá. E Jacó corre. Gênesis 27, versículo 25 a 29. E traz o animal. E Rebeca prepara o guisado. E quando Jacó chega diante do pai, coberto com a pele do cordeiro, o pai ouve a voz e diz, como é teu nome? E ele diz, Esaú é meu nome, papai. E o pai diz, mas a voz é de Jacó? E ele disse, mas é Esaú. Aí Isaac diz, chega para cá. Quando Isaac chega para cá, Jacó chega para cá, que Isaac passa a mão, ele diz assim, a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú.
Depois você me pergunta por que é que 14 anos depois, Deus encontra Jacó lá no Val de Jaboque, e a primeira pergunta que Deus faz a Jacó é: qual é teu nome? Presta atenção, pecado que não foi resolvido vai precisar ser tratado em algum momento na sua vida. Então resolve logo. Se livra desse trem. Aí, Isaac colhe o guisado e diz: chega-te para cá para que eu te beije e te abençoe. E Jacó se aproxima de Isaac e Isaac começa a abençoá-lo, dizendo: todo o orvalho do céu caia sobre ti. Os teus irmãos te servirão. Os mais poderosos do que tu se curvarão diante de ti. E ele começa a abençoar Jacó. Mas presta atenção, gente. O que é que Isaac está dando a Jacó? Palavras. Ele não deu um prédio. Não deu uma empresa ativa. Com créditos, não. Isaac não deu a Jacó gado. Não deu fazenda. Só deu palavras. Ei, palavras podem ser bênção na sua vida. Mais importante que teu pai te dar um carro é ele te abençoar. Antigamente, não é do meu tempo, mas diz que os filhos se curvavam diante dos pais e diziam: louvado seja o Senhor Jesus Cristo, a bênção, pai. E o pai dizia: para sempre seja louvado, Deus te abençoe. Depois, os filhos chegam para o inimigo do pai, inimigo da mãe. Eu vejo filhos batendo boca com o pai. Eu vejo criança batendo boca com a mãe. A culpa é da criança? Não. A culpa é do pai que não ensina para esse filho o que significa estar submetido a uma sombra de bênção. Você precisa ensinar seu filho o que é ser abençoado. Jacó saiu abençoado. Esaú chegou. Meu pai, eis aqui o guisado que me pedistes. E Isaac pergunta: quem é você? E Esaú responde: Esaú, teu primogênito. E Jacó, diz a Bíblia, versículo 30, Isaac estremeceu o coração e disse: teu irmão veio primeiro do que tu, e eu o abençoei pensando que era você. Olha a fala de Esaú: meu pai não me respondeu. Por que que Isaac não reverteu? Por que que Isaac não revogou? Por que Isaac não mandou chamar Jacó e disse assim: volta aqui, que eu vou revogar a bênção porque você mentiu? Porque a palavra já tinha sido proferida. A palavra já havia sido dada. E você vai ler até o versículo 40, que Esaú chora e diz ao pai: dá-me pelo menos uma bênção. Qual é a bênção que Esaú está pedindo? Palavra. Esaú não está brigando pelo carro. O senhor deu um carro para o meu irmão e não deu para mim. Esaú não está dizendo ao pai: o senhor deu uma casa no Morumbi para o meu irmão e não deu uma casa para mim no Alphaville. A briga não é essa. A briga é por palavras. Você tem que entender que a sua palavra é o que você disse hoje para o teu colega de trabalho. Suas palavras estão criando um ambiente em torno de você.